A graça e paz para todos vocês. É um prazer estarmos juntos em mais um final de semana. Coisa maravilhosa que Deus fez em nossas vidas. Eu queria compartilhar com vocês um texto que está em Isaías, no capítulo 57. Vamos ver um versículo só desse capítulo. Isaías 57, vamos ver o versículo de número 15, que diz assim: Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Oremos. Pai bendito, nos dê sabedoria para compreendermos a Tua vontade, entendermos o Teu querer através da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua. Amém. Meus queridos, você percebeu nesse texto algumas palavras que se repetem? É exatamente a palavra vivificar. Vivificar. Essa palavra nesse texto dá a ideia de avivamento. E é sobre avivamento que eu quero trazer uma reflexão no dia de hoje para todos nós. Por que nós devemos buscar avivamento? Por que devemos nos aproximar de Deus em busca de avivamento? São perguntas que nós temos e às vezes alguns de nós pentecostais, olhamos para avivamento e pensamos que avivamento seja simplesmente aquela barulheira que a igreja faz, aquele jeito explosivo de se falar em línguas estranhas, muito alto, ou seja, aquele êxtase espiritual que os pentecostais geralmente têm, sem crítica nenhuma. Cada um sente a fé como aprendeu e como tem no coração. Enquanto tiver um certo desconhecimento bíblico, deixe que ele continue desse jeito até que atinja uma maturidade interessante. Mas avivamento não é só isso. O avivamento tem certos princípios. Se nós olharmos para o livro de Neemias, nós veremos um modo de avivamento totalmente alheio ou diferente a esse modo que eu acabei de falar para os irmãos, esse modo barulhento. O modo de avivamento de Neemias, do qual Deus usou Esdras como instrumento, foi a leitura da palavra de Deus, a leitura da Torá e a explicação da Torá para aqueles que voltavam do exílio e para aqueles que estavam ali já morando na cidade, para aqueles que ficaram. Então, quando eles voltaram a reconstruir, houve um avivamento no meio daquele povo, movido por duas coisas principais: a leitura bíblica, a confissão de pecados, são as coisas, os elementos que os levaram a um avivamento poderoso naquele lugar. Mas avivar significa também manter vivo, Avivar é dar um sopro novo de vida sobre aquilo que já tem vida, é trabalhar para que aquilo se volte ao fulgor anterior. Ele também, avivar, tem a ideia de purificar, tem a ideia de corrigir, de livrar do mal, enfim. Avivar, no texto, ele pode ter várias nuances e vários significados. Nós vamos ficar aqui com a ideia de um retorno a Deus e de uma proximidade com Deus, de estarmos avivados ao Senhor e no Senhor, com a ideia de nos preservar, nos manter vivos pela presença de Deus em nossa vida. E aí, nesse dia, eu queria conversar com vocês sobre o que um avivamento pode fazer em nossas vidas. Ao passar por um verdadeiro avivamento, ao passarmos por uma verdadeira experiência com Deus, o que isso pode nos trazer de benefício? É claro que você pode pensar, não, sempre traz um benefício, sempre traz algo de bom. Sim, é verdade. Mas nós podemos procurar entender algo mais do avivamento. Até porque a igreja de hoje, eu olho para a nossa igreja e percebo a necessidade de avivamento em vista do modo como eles adoram. Nós olhamos para a igreja às vezes e ficamos tristes porque vemos os irmãos se esforçando no louvor, dando o seu máximo ali. Talvez tenham consagrado, tenham se preparado, ensaiaram para aquilo, se prepararam espiritualmente, se prepararam através do ensaio.
E nós vemos pessoas que participam do louvor, estão na igreja, mas olhamos um louvor como alguém apenas que canta uma canção, um louvor sem alma, um louvor sem sentido. E para completar esse quadro, algumas pessoas participam de todo o culto e muitas vezes não entendem o que aconteceu no culto, não entendem a preleção, não entendem o louvor, não percebem ali a presença de Deus naquele lugar. Então há a necessidade de avivamento. Há a necessidade de avivar nossa família. E o avivamento da nossa família começa por um membro. Então na minha família começa comigo, na sua família começa com você. Inicia-se em você, visto que você é instrumento de Deus plantado ali no seio da sua família. É através de você que Deus vai se manifestar, que Deus vai trabalhar naquele lugar. Então precisamos do avivamento? Sim, precisamos. Precisamos entender alguma coisa? Sim, precisamos. A igreja precisa ser avivada. E o avivamento da igreja começa na família, começa em um indivíduo, começa com uma vida que se coloca diante de Deus. Então o avivamento que começa com um, ele pode atingir dezenas, ele pode atingir milhares. Ele pode começar apenas com uma pessoa, mas ele atinge a família, ele atinge os amigos. Ele, como uma onda, ele vai se espalhando, ele vai surtindo determinados efeitos. Tanto para a família, tanto para os amigos, tanto para a rua, a sociedade, bairro, de modo geral. Ele vai crescendo à medida que ele vai atingindo mais e mais corações. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês são essas razões para o avivamento. E nessas razões, elas trazem benefícios que nós percebemos nas vidas daqueles que passaram por um verdadeiro avivamento. Aí eu repito, esse avivamento que eu estou falando aqui não é aquele fogo de palha, aquele momento onde nós chamamos um pregador e os irmãos pulam, os irmãos falam em línguas e aquilo passa depois. Não. Esse avivamento é um avivamento que dura, ele é duradouro, ele continua. Porque a raiz desse avivamento não é o pregador. A raiz desse avivamento não é um momento emocional. A raiz desse avivamento, a centralidade desse avivamento é Deus. E ele é centralizado na sua palavra. Então a primeira coisa que eu quero que você perceba comigo no livro dos Salmos é que um verdadeiro avivamento irá nos motivar, com toda certeza, um verdadeiro avivamento irá nos motivar a uma vida de oração. Vamos ver aqui o Salmo 80, o que diz o salmista sobre isso. O salmista nos deixa um registro interessante. Ele diz, e assim, Salmo 80, versículo 18, e assim, não nos iremos após ti, guarda-nos em vida, ou vivifica-nos, e invocaremos o teu nome. Então você percebe que o salmista usa a mesma palavra, vivificar, vivifica-nos. Ele está falando com relação a ele e aos demais, de que esse avivamento vai desembocar numa busca da presença de Deus. Ele diz, vivifica-nos e invocaremos o seu nome. Ou seja, ao passar por um avivamento, é impossível que eu não tenha mais vontade de buscar a presença desse Deus em minha vida. É impossível que eu não tenha uma vida de oração diante da presença de Deus. É impossível que eu não queira receber mais dele ali na minha casa, ali no meu quarto, às vezes no meu trabalho, ou indo ao trabalho, onde eu possa estar com o pensamento ligado em Deus. Então veja, se somos avivados, nós fatalmente somos levados a invocar o nome do Senhor. E antes do avivamento? Antes do avivamento, o salmista diz ele diz no Salmo 32, quando eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. E os meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim. Ou seja, enquanto ele não buscava a Deus, enquanto ele não confessava a Deus, enquanto ele não dizia a Deus a causa,
Apesar que você pode dizer, mas pastor, Deus sabe de todas as coisas. Sim, Deus sabe de todas as coisas. Mas Ele espera que nós confessemos diante dEle, que nós falemos diante dEle. Ele quer ouvir a nossa voz e o salmista deixa isso claro. Então, ele diz, o meu vigor se tornou em sequidão nesse mesmo salmo. Então, enquanto eu não me aproximo de Deus através de oração, enquanto eu me mantenho calado sem essa confissão, eu corro o risco, e fatalmente acontece, de que esse vigor desapareça, esse vigor se transforme em sequidão e estio, como diz o salmista. Já o contrário, ou seja, quando somos avivados por Deus, quando somos atingidos pelo sobrenatural de Deus, nós temos o prazer de buscar ao Senhor. Agora, claro, um avivamento não vem sem essa confissão de pecados. O avivamento não acontece sem falarmos a verdade para Deus e diante de Deus. Um avivamento não vem sem que o nosso coração esteja contrito, sem que esse arrependimento não venha de dentro, sem que sintamos o peso desse arrependimento e voltemos o nosso coração diante para Deus. É o que o salmista está dizendo. Ele está falando aqui no Salmo 32 de um tempo em que ele ocultava o que ele fazia de Deus. Ocultava, claro, quero deixar a palavra ocultar entre aspas, porque o ato de ocultar é até quando ele confessa, até quando ele enfrenta o problema diante da presença de Deus, que é isso que eu quero falar nessa noite. Então aí nós chegamos até Deus, o salmista diz no mesmo Salmo 32, versículos 5 e 6, ele diz, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, ou seja, ele entendeu a necessidade, ele percebeu a necessidade de aproximar-se de Deus, entendeu a necessidade de confessar a Deus o seu problema, o seu pecado, dizer a Deus o seu erro. E aí ele confessa os erros, as transgressões, ele diz que Deus perdoa, ele diz, tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Então veja, quando vamos até Deus, quando somos chamados por Deus, quando o Espírito trabalha em nós e tem facilidade de trabalhar na nossa vida, nós não somos rebeldes a ponto de não ir até Deus e não confessar. Então o salmista nos mostra dois tempos. Primeiro, quando ele não confessava, quando ele diz que ele envelhecia, o vigor dele desaparecia, né? E o segundo momento é quando ele diz que confessava, e aí ele diz que as muitas águas transbordarão e não atingirão, ou seja, Deus mostra, ele ouve a súplica no tempo certo, no momento certo, e permite ser encontrado na hora certa, e perdoa, e aí o avivamento vem. A somatória de tudo isso é que, após passar por esse avivamento, ou seja, ter a proximidade de Deus, a experiência de que Deus se aproxime de sua vida, vai me levar, como eu falei no princípio, fatalmente, à busca de Deus sempre, sempre. Pergunta que nós podemos fazer é, por que o avivamento me leva a buscar a Deus? Simples. Deus é uma fonte inesgotável. Deus é uma fonte que no seu trabalhar, no seu modo de agir, ele nunca se repete. É sempre uma fonte de prazer. Então, aquele que experimenta Deus sempre tem vontade de experimentar mais, ou seja, é sempre uma sede e ele vai à fonte dessa água pura buscando saciar a sede da sua vida. O salmista diz no Salmo 119 o seguinte, palavra maravilhosa. Salmo 119, ele diz assim, Salmo 119, versículo 20, ele diz, consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Claro, isso depois do avivamento. Depois que eu entendi que eu preciso de Deus. Depois que eu entendi a minha necessidade de Deus. Então, a minha alma, diz, fica consumida por essa busca, por esse desejo, por querer. Isso fala de fé. E a Bíblia diz uma coisa interessante em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não há avivamento sem a ação da palavra. Não há avivamento sem ouvir o que Deus tem a dizer. Não há um avivamento duradouro divorciado da Bíblia. Não há um avivamento duradouro quando não lemos, quando não ouvimos. A fé não vem sem esse princípio de leitura da Bíblia. É o que nos diz Paulo aos Romanos. Porque eu leio, e essa é a razão do segundo ponto. Um verdadeiro avivamento
nos dá fome da palavra de Deus. O primeiro me dá vontade de buscar a Deus e o segundo me dá fome. Então eu leio a palavra, alimento-me diariamente e essa alimentação faz com que eu busque cada dia essa porção para que minha alma se alimente, para que minha alma esteja bem, esteja plena diante da presença de Deus. Então perceba, a palavra é a única fonte de alimento do cristão. Quando nós falamos fonte de alimento, estamos falando fonte de alimento da alma. A palavra é que preenche o vazio existencial da alma humana. Aqueles pedaços da nossa alma que estão no vazio, que às vezes não fazem sentido, é a palavra de Deus, é o consumo da palavra, é a alimentação através da palavra que vem me dar base para viver cada dia, vem me dar sustentação para viver cada dia, vem me dar energias para viver cada dia, porque assim como eu alimento o meu corpo diariamente para que ele tenha energia, eu preciso alimentar também a minha alma para que ela tenha energia, para que ela exista diante da presença de Deus. Veja, o salmista diz também aqui no Salmo 119, no versículo 9 e 11, no mesmo salmo, ele diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ele responde: observando segundo a tua palavra, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Um texto conhecidíssimo. O que é isso? Ele mostra que a palavra é essa substância que falta para ele ter respondido dentro dele determinadas questões existenciais que o mundo não responde. Sem a palavra e sem a direção da palavra, sem a alimentação da palavra, as pessoas buscam respostas em várias coisas. Nós podemos buscar respostas nas bebidas, buscar respostas nas companhias, buscar respostas nas drogas, buscar respostas nos jogos, buscar respostas em objetos que podemos comprar. E tudo isso é o quê? Tudo isso é a busca de ter essa completitude na alma e de ter sanado, e de ter preenchido um vazio interior, que eu falei agora há pouco, mas esse vazio interior só é preenchido pela palavra de Deus e, consequentemente, pela presença do Deus Todo-Poderoso. O salmista diz isso, ele afirma que ele deve observar o caminho dele. O que é observar o caminho? É viver, passar a viver segundo o que diz a palavra de Deus. Quando vivemos fora da palavra de Deus, nossa vida não tem sentido, mas quando usamos a palavra de Deus como meio de vida, né? Nossa vida passa a ter sentido, ela passa a ver beleza, ela passa a ver sentido em todos os detalhes, em coisas pequenas. Às vezes nós achamos que para preencher nossa alma é preciso algo grandioso. É verdade, é preciso algo grandioso. E esse algo grandioso não é outra coisa senão a própria palavra de Deus. Um certo dia, Jesus perguntou aos discípulos: vocês também não querem me abandonar? Vocês não querem me abandonar? Pedro se virou para Jesus e disse: para quem iremos nós? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Então, Pedro entendeu que não havia outro lugar onde ele deveria estar. Jesus estava dando um discurso ali duríssimo e muitos foram embora, muitos não quiseram ouvi-lo. E aí ele se vira para os discípulos e pergunta se eles não querem também, mas Pedro entendeu. Não há outro lugar onde possamos estar senão aqui. Não há outro lugar onde possamos viver senão aqui. Não há outro que possamos ouvir senão o Senhor. Pedro entendeu o sentido da vida. Pedro entendeu o sentido daquele momento. Pedro entendeu de onde vinha a verdadeira alimentação. Pedro entendeu tudo verdadeiramente e não queria estar em lugar nenhum. Eu espero que você procure estar no lugar certo. Eu espero que você procure estar no centro da vontade de Deus através da sua palavra. Um terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é que um verdadeiro avivamento, ele restaura a nossa alimentação e, nesse caso, restaura também
aquela água, aquele frescor diário. Não é uma coisa mais gostosa do que quando fazemos exercício, suamos muito? O que nós queremos é alguma coisa que mate a nossa sede. Algo maravilhoso é quando a água fresca é colocada na boca e quando ela vem matando a sede devagar. Claro, inventaram outras coisas para matar a sede, mas como água, para mim, ainda não existe. Então, a água é algo imprescindível para a vida. O salmista, no Salmo 119, ainda no versículo 25, ele diz assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Perceba que esse pensamento do salmista mostra que Deus nunca pretendeu, essa busca do salmista mostra que Deus nunca pretendeu que a nossa vida espiritual fosse vazia. Veja que é o nosso distanciamento de Deus que nos leva a um momento de sequidão espiritual. Entenda que é a nossa teimosia em servir a Deus que nos leva a esse distanciamento, nos leva a essa falta de vida. Com o tempo desse distanciamento, nós não queremos mais ouvir a palavra, com o tempo nós não buscamos mais Deus em oração, com o tempo nós não queremos ler a Bíblia Sagrada, com o tempo não queremos mais congregar. A nossa rebeldia nos leva a essa sequidão. E aqui o salmista suplica: vivifica-me segundo a tua palavra. E eu percebo que Deus nunca quis que vivêssemos em sequidão. Deus sempre quis abundância para as nossas vidas. Jesus mesmo disse: vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então somos nós quem às vezes, nas nossas muitas procuras, nas nossas muitas loucuras da vida, nos nossos muitos momentos em que estamos atarantados, sem equilíbrio, sem a presença de Deus, nós procuramos refrigério, como eu falei anteriormente, em coisas, objetos, bebidas, drogas, pessoas, procuramos festas, procuramos refrigérios onde não teremos. Aquele momento prazeroso passa e voltamos de novo para a estaca zero. Aquele momento prazeroso onde buscamos refrigério para a nossa vida passa e caímos de novo na vala dos comuns. Aquele momento passa e se antes eu estava em um estado de espírito, em um estado emocional, quando aquele momento passa, eu tenho a tendência de piorar o meu estado emocional, a tendência de piorar o meu estado espiritual, porque a realidade bate, a realidade chega, e há um momento em que, depois de idas e vindas nisso, a conta nos é apresentada, e eu tenho que olhar o que eu devo e confessar a Deus o que foi que eu fiz de errado. Então, esse avivamento, o avivamento de Deus, ele vem suprir essa necessidade. Ele supre a fome espiritual, mas ele supre também a sede espiritual. Ele traz o frescor, ele traz essa umidade da palavra de Deus. E quando ele traz essa umidade, eu posso, como uma árvore, verdejar de novo. Eu posso, mais uma vez, me tornar viçoso. Eu posso, mais uma vez, estender meus galhos. Eu posso, mais uma vez, até dar sombra para alguém. Enquanto, quando eu estou em sequidão, eu não consigo fornecer sombra. Jeremias, no capítulo 33, me vem um versículo agora aqui, ele diz, invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Veja, Jeremias passa essa ideia de que Deus vem sempre com novidades à nossa vida. Deus sempre traz respostas de coisas, no caso aqui, ocultas e grandes. Coisas que nós não sabemos, o que fala, mais uma vez, dessa multifacetada, esse multifacetado jeito de Deus tratar com todas as vidas e Ele sempre ser uma fonte inesgotável de água para matar a nossa sede espiritual. Quarta coisa que eu quero repartir com vocês. Quando passamos por um avivamento verdadeiro, geralmente nós mudamos as nossas prioridades. Aqui no Salmo 119, onde nós estamos, o versículo 37, ele diz assim: desvio os meus olhos para que não vejam a vaidade
e vivifica-me no teu caminho. Mais uma vez, a palavra vivifica-me está aí, trazendo a ideia de vida, trazendo a ideia de frescor, trazendo a ideia de avivamento, que é o que nós estamos falando. Então perceba que o salmista, passando pelo avivamento, ele suplica a Deus para que o ponto onde ele põe os olhos, ou seja, a atenção dele está voltada para a vida, seja mudado. Então, ele diz, desvia os meus olhos para que eu não veja a vaidade, ou seja, eu quero mudar o rumo da minha vida, eu quero mudar as minhas prioridades, eu quero mudar o meu modo de pensar, o modo como eu vejo as coisas. Isaías diz no capítulo 55, versículo interessante, ele diz assim, 55, 6 ao 8 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então perceba, o avivamento faz com que eu deixe determinadas coisas, deixe de olhar para determinadas coisas como eu olhava anteriormente. Eu repenso a minha vida, repenso minhas prioridades, repenso aquilo que eu trago primeiro para mim. E por quê? Porque o avivamento me faz enxergar o que verdadeiramente importa. Um verdadeiro avivamento me faz enxergar aquilo de que realmente eu necessito. E não coisas supérfluas que eu trago e às vezes eu nem entendo porque eu trouxe. Vou dar um exemplo bem banal para você disso. Nós tínhamos aqui na igreja uma irmã que nos dizem que ela estava assim muito para baixo, muito deprimida. Ela saía de casa e comprava sapatos. Comprava meia dúzia, 5 pares de sapatos e chegava em casa feliz porque comprou aqueles pares de sapato. O interessante é que depois ela me chamava para conversar e ela dizia, sabe, reverendo, depois que eu cheguei em casa, depois que o tempo passou, no meio de uma euforia, depois que eu comprei, eu me perguntei, para que eu quero esses pares de sapato? Porque quando ela foi guardar, ela abriu no seu closet aquela parte dos sapatos e lá já havia várias caixas de sapato que ela havia comprado e que não havia usado. Então eram mais 5 ou 6 que ela não usaria. Então veja, assim como essa irmã que eu estou usando como exemplo, as nossas procuras nos levam a coisas supérfluas que nós depois não sabemos por que fizemos. Nós não entendemos sequer a necessidade que nos levou àquilo, porque chega uma hora que não faz sentido. Já o verdadeiro avivamento não, vai fazer com que ela pare de olhar os pares de sapato e busque cuidar da sua alma, que é o que importa. Busque a salvação, que é o que importa, busque a certeza da presença de Deus, que verdadeiramente é o que importa para ela. O vazio existencial ela preencheu com os sapatos, mas não deu certo, o vazio continuou. Só que quando ela passa por Deus, ela tem a mente aclarada. Quando ela passa por Deus, ela começa a enxergar coisas profundas, como diz Jeremias, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Deus mostra as coisas que aparentemente estão ocultas aos nossos olhos. Nós não enxergamos o que é óbvio. A nossa tristeza, o nosso vazio é oriundo da falta da presença de Deus. E não por causa de mais um objeto que eu já tenho e que eu não vou usar. Essa busca da nossa irmã, na verdade, era a tendência que ela tinha por uma muleta social, por alguma coisa que a sustentasse, que dissesse na cabeça dela que ela existe, que ela é, que ela tem, que ela pode, mas que redundou no vazio existencial da mesma forma. Quando passamos por Deus, então, mudamos a prioridade. Essa irmã passou por Deus, teve o avivamento e sem um acompanhamento clínico, sem um acompanhamento psicológico, ela foi liberta desse problema, dessa compra compulsiva, dessa compra em meio à euforia. Ela entendeu a necessidade de estar diante de Deus. Ela entendeu a necessidade de ter paz no coração, mesmo em meio aos grandes problemas da vida.
que nós temos que enfrentar. E por quê? Porque a verdade, irmãos, é que a vida nos é muito dura. Às vezes a vida parece ser muito injusta. A vida é um grande professor, mas ele é muito duro com cada um de nós. Como diz o poeta, ela faz o que faz, depois nos chama a sorrir. E nem sempre o viver a vida é algo tão fácil. Nunca é. Todos têm seus problemas, aparentemente em graus maiores ou menores. Mas o problema que cada um tem é terminante para cada vida. O problema pequeno do irmão que eu estou vendo talvez seja pequeno aos meus olhos, mas para ele talvez seja um problemão que ele está enfrentando. Talvez seja uma guerra interior que ele está enfrentando. Então, quando passamos por um avivamento, esse olhar mais aguçado que Deus nos dá faz com que olhemos as prioridades. E quando olhamos as prioridades e buscamos estar diante de Deus, esses grandes ou pequenos problemas, dependendo de quem vive ou de quem olha para o problema, ele passa a receber uma paz de Deus, mesmo no meio de um terremoto, mesmo no meio de um problema no casamento, mesmo no meio de um problema com os filhos, mesmo no meio de alguém enfermo, ele tem equilíbrio. Um verdadeiro avivamento vai te dar o olhar aguçado de ver suas prioridades e vai trazer esse equilíbrio que você necessita. Quinta coisa que eu quero que você entenda hoje é que um verdadeiro avivamento, quando passamos por um verdadeiro avivamento, nós temos uma razão para adoração. E essa razão para adoração não é aquilo que Deus pode nos dar, visto que a nossa prioridade, ela é percebida de forma diferente, buscada de forma diferente, a nossa adoração também, ela é colocada diante de Deus por razões e causas diferentes. Deus deve ser adorado pelo que Ele é, Deus. Independente dele dar ou não, independente dele nos presentear ou não. Porque às vezes alguma pessoa, algum desavisado pode glorificar a Deus apenas quando ele compra algo, quando ele tem um carro, quando Deus abre uma porta, quando a oração é ouvida, quando o milagre acontece. Mas a adoração independe de tudo isso. Nós adoramos pelo que Ele é. Olha o que diz o salmista aqui. Estamos no 119, vamos para o 85. Ele diz assim: porventura não tornará a vivificar-nos para que em ti se regozije o seu povo? Olha só. Então Deus nos vivifica para que o nosso regozijo, ou seja, a nossa alegria, como diz o salmista, seja em Deus. Ok? Então veja, mudamos as prioridades, paramos de buscar em objetos muletas existenciais e Deus passa a ser a nossa razão de vida e o motivo da nossa alegria. Então nós adoramos a Deus com um sentido mais profundo. Adoramos a Deus, como eu falei, pelo que Ele é. Adoramos a Deus porque entendemos que Ele é a razão do nosso viver, da nossa alegria, do frescor da nossa alma. Ele é nossa prioridade. A palavra é vivificante. Nós entendemos que nossa razão de ser e de existir está em Deus. Interessante que Paulo nos diz, nele nós vivemos, respiramos, nele nós existimos, ou seja, nós estamos em Deus. E aqui a nossa adoração não é uma adoração mesquinha. Não é uma adoração como na maioria das pessoas que adoram a Deus pela doutrina da prosperidade. Ou seja, Deus tem que me dar. E eu adoro porque Ele me deu. Ele tem que trazer algo. Eu tenho que exigir de Deus algo que eu queira. E Deus tem que me dar porque na palavra está escrito, Ele é obrigado a me dar. Interessante. Esse tipo de adoração é interessante, mas você não. Quando você passa por um avivamento verdadeiro, a sua adoração nasce da sua alma, ela não nasce de um objeto, ela não nasce de um milagre, ela não nasce de alguém, ela não nasce de um emprego, de uma porta, ela não nasce de nada, ela nasce na tua alma. Esse vivificar faz a adoração nascer na tua alma e ela transborda para a adoração. Quem vive nesse patamar
geralmente não é compreendido por outras pessoas que não são espirituais. Quem entende, sente essa presença de Deus que nos queima, nos incendeia, essa presença que nos vivifica, geralmente não é compreendido pelos outros que nunca experimentaram tal coisa. Olha o que diz aqui o Salmo 51, voltando um pouco mais, ele diz assim, 51, 10 ao 12 e o 15, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Você viu que interessante? Ele pede que Deus não retire dele a presença do Espírito e nem que ele seja expulso da presença de Deus. Perceba que ele reconhece o lugar dele, o salmista reconhece o lugar dele. No caso, o salmista Davi. Mas ele diz, olha, me restitui a alegria da salvação. É a alegria da salvação. Na verdade, a falta da alegria da salvação que faz tantas pessoas olharem na direção errada, que faz com que tantas pessoas tenham tantas buscas em suas vidas, busca de resposta, busca de satisfação, a busca do ter. E essa busca nada mais é do que a busca de um preenchimento interior. Só que essas buscas, essas procuras e esses achados que eles têm são em coisas erradas, em momentos errados, em objetos errados, em pessoas erradas. A alegria da salvação preenche todo esse espaço, preenche todo esse momento, e quando ele preenche tudo isso, a nossa adoração flui para Deus de forma grandiosa, porque o nosso coração se abre para tudo isso. Entenda, por favor, procure entender que a adoração a Deus, como diz o salmista, e usando as palavras do salmista, quando temos um espírito voluntário, o que é isso? Quando vamos a Deus porque queremos ir, porque queremos adorar, não vamos a Ele porque Ele pode nos dar, não vamos até Ele porque somos obrigados ou coagidos a ir, mas não. Essa adoração desse coração voluntário, dessa vontade sua de adorar a Deus, independentemente de qualquer coisa, essa adoração é bem recebida diante do Senhor, e esse adorador, meus irmãos, ele tem a capacidade de fazer a sua adoração ecoar nos céus. Ele tem a capacidade de fazer tremer e abalar o inferno. Ele tem a capacidade de abalar o trabalhar do inimigo no meio da família e pôr esse inimigo para correr, para bater em retirada, para sair derrotado da vida daqueles que ele oprime. Esse louvor tem um poder imenso. Sexta coisa que eu quero repartir para vocês. Quando passamos por um avivamento verdadeiro, a paz que você tanto deseja chega na sua vida. Quando somos avivados, não precisamos mais de remédios para dormir. Quando somos avivados, aquelas procuras que eu falei são respondidas, elas nos trazem a paz, que eu até já falei um pouco sobre isso aqui. Olha o que o salmista no Salmo 119 diz. Ele diz, Salmo 119, versículo 88, ele diz assim: vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. Deus me vivifica e eu guardo a sua palavra. Ele te vivifica e você guarda a sua palavra. Quando guardamos a palavra de Deus, visto que Jesus, visto por João, ele diz que ele é o verbo, ou seja, ele é a palavra. Jesus diz que ele, a palavra, veio para que tenhamos paz. No outro lugar, Jesus diz em João, capítulo 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá.
Olha que interessante. Ou seja, a paz que está em Cristo, você não acha em lugar nenhum do mundo, em coisa alguma do mundo, em momento algum do mundo, em companhia alguma do mundo. A paz dele não é como o mundo dá. E depois ele disse, não perturbe o seu coração, não se turbe o vosso coração, ou seja, não se atemorize. Quando recebemos essa paz de Cristo, em meio a uma tempestade, nós sossegamos, sabendo que Deus tem a direção de todas as coisas nas suas mãos. Veja bem, o saber que Deus tem a direção das coisas na sua mão não significa que você vai ficar parado sem fazer nada, aguardando que um anjo desça do céu e resolva tudo por você. Não. Isso significa que você, sabendo onde é a fonte da segurança, vai no meio do turbilhão da vida, das tempestades da vida, vai buscar a presença dele em oração e vai se alimentar da palavra dele, para que você tenha condição de estar de pé e resistir ao dia mau, e resistir à tentação e sobreviver àquele turbilhão de problemas na sua vida. Veja, esse avivamento traz a paz que você tanto procura. Quantas pessoas estão na igreja e apesar de estarem na igreja, apesar de andarem com a Bíblia, apesar de se comportarem, se vestirem como crentes, quantas pessoas não têm paz? Quantas pessoas se perturbam, por exemplo, quando estão diante da morte? Se ele tem a tendência a dizer que ele está salvo e que a vida dele está nas mãos de Deus, aí a pergunta que eu faço é, por que você tem medo da morte? Se você anteriormente disse que tem tanta segurança em Cristo. Quando eu olho para o princípio de fé, quando eu olho para Atos dos Apóstolos, eu percebo que os apóstolos e aqueles irmãos daquela época não temiam a morte. Havia um equilíbrio. Paulo chegou a dizer que o viver era Cristo e que o morrer era ganho. Veja, não havia medo da morte. Ele tinha certeza de quem ele servia. E todos eles agiram dessa forma, porque aprenderam a abrir mão de suas vidas para que Cristo vivesse através e neles. Quantas pessoas estão na igreja, irmãos, mas não tem equilíbrio? Quantas pessoas estão nas igrejas, mas não sabem se comportar? Quantas pessoas estão na igreja e se levantam contra os irmãos, se levantam com mentiras, com coisas infundadas, com acusações? Quantas vezes vi irmãos na fé se levantarem contra irmãos na fé? A falta de paz é terrível. Quantas pessoas, apesar de estarem nas igrejas, de congregarem, quantos colocam a cabeça no travesseiro e não conseguem dormir à noite? Quantas ficam já estarrecidas porque estão voltando para casa e vão ter que rever o cônjuge? Vai ter que rever aquele ou aquela com quem ela vive, com quem está casado há anos, mas que não consegue, não tem paz com ela, não consegue essa reafirmação, esse reavivamento do amor, não consegue essa reconquista, não consegue refazer a aliança. Quantos vão se levantar na segunda-feira, ir para o trabalho e também se sentir com um mal-estar de ter que ir para o trabalho, enfrentar aquele chefe, enfrentar aquela pessoa que atormenta, enfrentar aquela pessoa que indevidamente pega no pé e que lhe rouba a paz? São muitas as coisas que acontecem, mas um verdadeiro avivamento devolve essa paz, me dá um equilíbrio que eu preciso. Jesus disse, tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele diz, eu venci o mundo. Quando ele diz, eu venci o mundo, ele está dizendo, nós também, por ele e através dele, podemos vencer. Dependentes dele, podemos vencer. Então, um verdadeiro avivamento, que é a última coisa, vai fazer com que você viva do jeito que realmente necessite viver. Salmo 119, versículo 107. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a sua palavra. Quando passamos por um avivamento, nós, já que temos a nossa prioridade mudada, porque temos o nosso jeito de olhar aguçado e desembaçado das coisas que nos seduzem,
nós passamos a viver da forma que verdadeiramente importa. E a forma que verdadeiramente importa é servindo a Deus de todo o nosso coração. A forma que verdadeiramente importa depois do avivamento é estando no centro da vontade de Deus e não no centro da sua vontade e não no centro da vontade de ninguém, mas ouvindo o seu Salvador e vivendo segundo a vontade dele. Irmãos, eu acredito que Deus já falou contigo. Eu acredito que essa palavra já trabalhou no seu coração. Eu espero que você entenda as razões para o avivamento. Espero que você entenda com isso também o que um verdadeiro avivamento traz na sua vida. E se você não viu nada disso na sua vida ainda, é porque os avivamentos pelos quais você passou foram aqueles avivamentos fogo de palha. Fizeram aquela fogueira, aquele clarão enorme, pegou fogo rápido, mas também acabou rápido, porque o combustível que estava ali não era Deus, não era a palavra de Deus, não era a sua vida no altar. Não teve redundância nenhuma, você não percebeu nada. Ainda há tempo de você passar por um verdadeiro avivamento. Eu espero que você perceba as suas prioridades. Espero que você perceba que Deus tem para a sua vida um modo de viver verdadeiro e não um modo de viver vazio, um modo de viver não de muitas procuras, mas um modo de viver de quem já achou, de quem conseguiu chegar lá, de quem venceu, de quem tem substância para a sua vida e muito ainda a fazer nessa alegria que sente em servir a Deus por ter descoberto algo bom, algo maravilhoso. Que Deus te abençoe, que a sua família esteja bem, que a graça de Deus seja sobre a tua vida. Em nome de Yeshua. Amém.